Pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje acerca de resiliência e resignação. Vamos ver o conceito de resiliência. É a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de ultrapassada a fase negativa. Na área da psicologia, a área humana da psicologia, a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com as metas claras e a certeza de que tudo passa. Necessariamente a gente tem que estar preparado para ter esses enfrentamentos. Uma pessoa resiliente é capaz de entortar, entre aspas, diante de uma adversidade, mas nunca quebra. Vocês já viram o exemplo do bambu, né? E com as suas hastes finas, quando vem a tempestade, vem o vento, elas entortam até o chão, mas nunca se quebram. É assim que é o exemplo da resiliência que deve funcionar em nós. Resiliência é a rapidez de se levantar após a queda. Vejamos a seguir dois exemplos altamente significativos sobre resiliência humana. Nelson Mandela. Só para nós recordarmos sobre esses dois exemplos, sei que muitas pessoas já conhecem, a história desses personagens, mas nós vamos relembrar isso. Resiliência é uma das palavras mais usadas para descrever Mandela. Após 5 décadas de lutas, 50 anos, Nelson Mandela, que nasceu em 1918 e morreu em 2013, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas antes disso, o líder da África Negra lutou contra um intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial, o apartheid, que todos nós conhecemos, que é a luta empreendida, em defesa dos direitos humanos, que realmente Mandela empreendeu, em defesa, naturalmente, da humanidade negra, daquela questão toda em que os negros eram discriminados, e ele realmente fez um trabalho muito bonito em cima disso daí. A sua força e desejo de ajudar as pessoas que sofriam com o preconceito não repercutiu apenas no continente africano, mas passou a ser um exemplo para todo mundo. Todos nós conhecemos a história de Mandela, E mesmo após 27 anos preso, numa cela minúscula, com apenas poucos metros de comprimento para se locomover, e privado de poder ver a sua família por quase 3 décadas, 27 anos, quase 30 anos. Mandela não aparentou ódio ou desejo de vingança. Quando finalmente foi libertado, mas uma grande serenidade que foi transmitida através dos seus discursos que atravessaram o mundo. Vejamos um dos discursos de Mandela.
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Vencedor do Nobel da Paz em 1993, Mandela é um dos exemplos mais claros da resiliência humana. Vamos ver o outro aqui, ó. Stephen Hawking. O físico teórico e cosmólogo é um dos mais consagrados cientistas da atualidade. Não deixou que a sua grave condição física afetasse o sucesso de sua carreira, muito pelo contrário. Além de ter 3 filhos, um neto e inúmeros prêmios recebidos em reconhecimento aos seus estudos científicos, o Hawking é uma lenda viva quanto ao assunto e física da cosmologia. Diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave que gradativamente vai paralisando todos os músculos do corpo da pessoa. Eu acho que o Jerônimo Mendonça acho que teve essa doença, me parece. Vai paralisando os músculos e vai perdendo os movimentos do corpo. Passado mais de 50 anos do diagnóstico, depois que foi diagnosticado com essa doença, Hawking já não tem quase nenhum controle sobre o seu próprio corpo. Mas isso nunca o impediu de continuar a trabalhar em defeitos extraordinários, inclusive a participação em algumas séries de televisão e filmes. Tinha tudo para viver isolado numa casa sombria, no alto de uma montanha, ignorando a tudo e a todos, devido à sua condição física. Mas o astrofísico é um grande exemplo de resiliência, por ter conseguido superar muito bem as adversidades que surgiram ao longo de sua vida e adaptar-se plenamente. Vejam a história desse homem. Esse homem foi adaptando, inclusive, o trabalho dele, do computador, trabalho da física, através do processo que ele mesmo foi criando. Por exemplo, ele manipulava o computador, de repente ele não conseguia mais manipular com as mãos. Aí começou a usar a boca. Ele usava um processo, segurando com a boca, ele manipulava o computador. Como se não bastasse isso, depois ele não conseguia mais nem esse movimento da boca dele. Aí ele desenvolveu uma técnica lá dos olhos. Algo que, eu não sei como é que é isso, mas o seu olhar manipulava o próprio sistema. Uma coisa incrível, né? Esse homem, uma capacidade incrível. Um recado de resiliência de Chico Xavier. Quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha nas lembranças dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. É o enfrentamento que nós falamos. E essa capacidade, sem sombra de dúvida, pode ser desenvolvida. Para criar ou aumentar, entre aspas, os músculos da resiliência, é necessário treino para que o cérebro se acostume com essa nova forma de pensar e agir. É um treinamento, né? O indivíduo está atento a isso. Se estiver frente aos problemas, naturalmente, ele tem que estar pronto, mais ou menos com a mente educada, para enfrentá-los, porque senão ele vai realmente se descabelar. Por isso, E isso só acontece quando se passa por adversidades, quando nós estamos frente aos problemas. Então nós poderíamos perguntar,
que realmente é necessário. Será que enfrenta desafio? Você enfrenta desafio, né? Você se considera um vencedor diante dos problemas? São umas coisas que nós temos que verificar. E que nós podemos fazer a diferença? Podemos sim fazer a diferença. Aliás, nós temos os potenciais necessários para esses enfrentamentos. Podemos desenvolver a coragem, a força, a determinação para enfrentar tudo isso. Como você enfrenta as suas dificuldades? Com reclamação? E você se sente injustiçado quando está à frente dos problemas, quando passa por eles, das dificuldades? Aí nós sabemos que certos acontecimentos trazem consequências que podem ocasionar grande impacto emocional ou um sentimento de injustiça. Um deles, desilusão amorosa, doença inesperada, um amigo que nos engana, uma demissão no trabalho, e assim por diante. Diante dessas circunstâncias dolorosas, é difícil de assumir as duas possíveis reações: o desespero, a tristeza profunda e a rebeldia. Desespero, tristeza profunda, muitas vezes, quando nós estamos frente a esse problema, ou estamos enfrentando isso, ou estamos passando por isso. Mas não vamos nos deter diante dessas dificuldades. Entender que, por outro lado, as situações adversas acontecem, e por isso temos que aceitá-las. Ora, essa questão, essa luta que nós devemos empreender para enfrentar essa dificuldade, não está somente em nós. Nós não fomos escolhidos para isso, absolutamente. São coisas que, naturalmente, a maioria das pessoas passam por isso. O importante é nós sabermos lidar com isso, administrar isso. Mas se descabelar, sabendo que nós próprios somos o alvo somente, não. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Não é algo que você pode controlar aqui. Não, é algo da nossa própria responsabilidade de lutar contra isso. Vocês lembram dessa música Da Volta por Cima, do Noite Ilustrada? Lembra disso? Quem que sabe cantar essa música? Você sabe? Então vem aqui cantar. Lembra dela? Está lembrado? Então vamos cantar juntos, assim, ó. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava, lá onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é um exemplo de resiliência. Olha, eu vou treinar isso aqui lá no banheiro, viu? Você sabia que cada um colhe o que plantou e que tem o que merece? Se você se acha injustiçado, é porque não sabe que a maioria das coisas que acontecem na sua vida foi provocado por você mesmo. Liberdade de ação, livre-arbítrio. A maioria das coisas que acontecem, nós tivemos a coparticipação. Então, não há motivo para a revolta. Não há o que reclamar.
O sofrimento é diretamente proporcional às reclamações. Ou seja, quanto mais você reclama, mais você sofre. É a questão das vibrações que a gente cria em nós mesmos, né? A autoestima, né? E, por outro lado, você cria uma situação de pessimismo, né? Vejamos a vida sobre o ponto de vista espiritual. Veja que nós podemos enfrentar isso, a sua questão material, e quando nós estivermos bem amparados pelo conhecimento espiritual, vai ficar muito mais fácil para nós enfrentarmos os problemas, as dificuldades da vida. Escolha das provas. Se as pessoas souberem que elas mesmas escolheram as provas, quando estiveram nesse estado da vida errante, que nós chamamos, é uma situação em que se apresenta entre uma encarnação e a outra, uma vivência que a gente tem entre uma encarnação e a outra. Então, na questão 258 do Livro dos Espíritos, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero, a resposta, ele mesmo escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha, mas a escolha é nossa. Até lá, naquela condição, né, só na condição da Terra, a gente que tem toda essa liberdade de ação, a gente tinha também. Então nós escolhemos aquilo que poderia fazer de nós criaturas melhores, nos promovendo no crescimento espiritual, né? Então foi uma escolha nossa. Agora, se a gente se debelar, né, se revoltar com isso, refutar isso aqui e não enfrentar isso com determinação, a gente perde a oportunidade, que são escolhas nossas mesmos. É assim que funciona. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali uma mensagem de Jesus que diz assim, ó: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, a situação as situações pelas quais nós estamos passando hoje na Terra, a gente tem que até bendizer isso, as oportunidades de enfrentá-las. Porque quando ele fala em prelúdio, ele está falando do início da cura, uma iniciação da própria cura, que se dará a partir do momento que você enfrenta, você passa por isso. E vai representar muito no mundo espiritual, na condição da vida espiritual. As palavras de Jesus podem serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Ora, mas isso é verdade. Mas eu não sei nada disso. A pessoa pode, né, dizer, mas o que tem a ver com a minha vida futura? Eu nem sei. Será que eu fiz coisas erradas? Ora, mas se nós estamos nessa condição de vida corpórea, é porque nós estamos acertando essas condições. Nós estamos num processo de aprendizado, de fazer novas provas. Por isso a escolha das provas. Então, a partir do momento que a gente sabe que isso faz parte da nossa condição, do nosso dossiê, fica mais fácil de enfrentar, né? E baseado inclusive na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Se a pessoa faz uma prova ruim, para os nossos filhos fizeram uma prova ruim aqui na escola, a gente tem que pedir para eles voltarem, vai fazer uma prova boa. Aí ele fez uma prova boa, a gente fica mais cobrando o indivíduo. É uma oportunidade, é assim que Deus faz com a gente, né? Se o final valer a pena, ou se no final valer a pena, o caminho não importa. Não importa o caminho, o sofrimento, a luta que empreendemos, mas se está valendo a pena aí no futuro. Então,
ainda nesse capítulo 5, que nós já vimos um pouquinho sobre ele, os bem-aventurados aflitos, tem lá os motivos de resignação. Por isso que resiliência está muito ligada à resignação, que nós vimos no início. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima, veja, ínfima parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Me pagares hoje, é essa a questão. O devedor não ficaria feliz de se submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, mas se ele considera, por exemplo, aquelas pessoas, por exemplo, considera ser a vida uma única vida na Terra, levado em consideração a sua idade média e tudo, da vivência, ela terá muito mais dificuldade para vivenciar os enfrentamentos, principalmente aquelas pessoas que não acreditam na vida futura, aliás, que não acreditam a vida além da morte, porque essas pessoas sofrem mais com a perda de entes queridos e tudo. Então, a vida além da vida é muito interessante. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. Mas é isso. O indivíduo focado na vida futura, na eternidade, na imortalidade da alma, sabe que a nossa vida da Terra é algo muito pequeno, é um grãozinho de areia, É isso. Então, a partir do momento que o camarada passa a saber disso, então ele terá mais facilidade para os enfrentamentos, sabendo que a vida dele aqui, às vezes de sofrimento, de dores, de doenças incuráveis e tal, são perfeitamente passageiras e transitórias. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta, encoraja, em vez de lamentar-se. Ele agradece ao céu as dores que fazem avançar. Ele agradece a oportunidade. Para aquele que, ao contrário, só via a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. Por isso que a pessoa não tem resignação, não tem força, não tem equilíbrio, porque ele está focado somente na questão da Terra. Então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos da codificação, os espíritos superiores que trouxeram aqui as notícias da doutrina espírita. 920. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, é escolha. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Mas é isso. Aí que está o equilíbrio, a luta, o enfrentamento. Sabendo que quando nós estamos falando em felicidade, nós não estamos falando dessa felicidade efêmera da Terra, que nós vivenciamos alguns resquícios dela, quando nós ligamos essa felicidade às questões materiais. Uma viagem,
compra de um carro novo, uma casa, coisa assim, a gente liga isso como se fosse a felicidade. E não tem nada a ver. Quando nós estamos falando em felicidade aqui, Kardec, quando perguntou se nós podemos ter uma felicidade completa, estava perguntando exatamente sobre a felicidade plena, de plenitude, aquela que nós não teríamos absolutamente nenhum tipo de mazelas, de ódio, de sofrimento, não teríamos nenhum tipo de coisas imperfeitas. Seríamos espíritos puros, espíritos bons. Aí sim, nós seríamos felizes verdadeiramente. Mas nós podemos realmente buscar situações aqui na Terra que podem nos fazer felizes, como esse conhecimento de que realmente é uma passagem transitória, passageira, se nós estivéssemos focados no futuro. Então lembre-se, ser feliz depende de nós mesmos, depende de você. Ninguém pode nos fazer felizes. Pode trazer informação, pode nos ajudar, mas a felicidade é algo muito pessoal. Nós é que seremos felizes, porque é um estado interior da alma, é um estado interior. O indivíduo só vai ser... Por isso que Jesus falava do reino dos céus em nós. O reino dos céus está dentro de vós. Esse reino que nós construímos através do processo de trabalho, de determinação, de luta, de equilíbrio. Esse reino que a gente vai construir no futuro. Eu vou pedir para o Dejair aqui, colocar para mim aqui. Está aqui, Dejair? Ah, está aqui dentro, né? Está no meu slide aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. O filme. Eu quero colocar 2 filmezinhos, rapidamente, para vocês verem, que trata-se da resignação, da resiliência. O primeiro é esse daqui, ó. Vamos abrir aqui. Ué, fechei? Então vamos abrir de novo. Ah, preciso do som. Tem som? Tem. Vou precisar do outro. Ah, maravilha. Bom, esse aqui não precisa nem do som, nem nada, porque mostra algo fantástico ali, ó. Veja a luta que esse garotinho empreende. Eu acho que o pessoal já viu esse vídeo, mas olha só. Quando ele conseguiu fazer essa trajetória da subida, a menina ficou mais duas vezes, né? Vou colocar um outro aqui. O outro aqui, ele fala, tem um som, se quiser até levantar um pouquinho. Eu não estou pronto.
casinha que saiu depois. As pessoas se assustam quando vêm pela primeira vez. Foi bem legal, eu cheguei num gol sozinho. Então os abaixo melhor rindo, esperando as pessoas descerem pelos seus pais. Eu sempre fico tentado olhar para mim mesmo. O que aconteceu? Sabe, houveram momentos de experiência da minha vida que eu não posso fazer isso ou aquilo. Se você se concentrasse nas coisas que você havia feito, nas coisas que você havia feito, aí você se concentra. Eu vi um ponto da minha vida, eu gostaria de que braços para frente, braços pés, porque isso não ajuda muito. Porque tem visto na vida, são princípios chaves, e a primeira coisa que vi que deveria ensinar. Ele fez pegar partido. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava sobre a minha vida, eu não me casaria, eu não teria um emprego, eu não teria uma vida, eu não teria um propósito. O tipo de coisa que eu teria se considerar a mãe da cristã. É uma mentira pensar que você não é bom bastante, é uma mentira pensar que você não vale nada. Mais ou menos assim. Estou mostrando o ritmo. Yeah! Você está mostrando aí? Legal? Maravilha! Mas sinceramente, ao longo da vida, você pode cair mais ou menos assim, não? Então você é o que faz quando cai. Você se levanta, porque todo mundo sabe se levantar, é tão fácil quanto andar. Mas eu não vou lugar. Mas eu posso dizer que é momentos na vida que você irá cair e você vai sentir que não tem nenhuma coisa para se levantar. Você acha que você tem isso, né? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, eu não tenho braços e pernas, e é impossível me levantar. Veja, eu vou tentar me levantar 100 vezes. E se eu falhar 100 vezes, e se eu falhar e eu desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não. Mas se eu falhar, tentar de novo. Então aí você sabe que isso não é fim. O que importa é como você vai levantar. Você vai desistir agora? Ou você vem levantar forças para se levantar de novo? Assim. As pessoas se perguntam, eu não posso fazer. Eu digo, tem uma questão. Mas eu não consigo. Sabe, na vida é muito difícil sorrir quando acontece coisas na sua vida, você não sabe, você passa por uma tempestade na vida, e aí você responde quanto tempo vai durar. Hoje eu vou compartilhar alguns princípios da minha vida que vocês poderão usar nas suas vidas. Ter paciência, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não poder segurar a mão da minha esposa, mas quando chegar a hora, poderei segurar a situação. Eu não percebi que não pode segurar a situação. Sabe o que é assustador é pensar quantos garotos têm distúrbio mental. É assustador pensar quantas pessoas que morrem na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador estar com muitas pessoas, na verdade, sem que não valeu nada. Todas as garotas que estão aqui e agora, que pensaram que estão comigo. Mas sem comigo.
em Jesus Cristo. E rapazes, vocês são os caras. Eu não estou pronto. É isso aí, pessoal. Então, possamos todos nós, né, aproveitarmos essa questão da terra, assim como oportunidades valiosas para todos nós, em estarmos aqui na luta, empreendendo desafios, para que a nossa vida só possa se constituir numa vida melhor, não só agora, como também no futuro. E Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigado a todos.